assim, antigamente o Salazar, por exemplo, as pessoas às vezes iam na rua e diziam uns para os outros, isto está mal, está a coisa. E havia aqueles da PIDE que escutavam automaticamente, iam-os buscar. Mesmo até às portas das tabernas, que os homens às vezes estavam nas tabernas e tudo, a PIDE ia buscar. Sem fazer maldade, sem nada, era assim, não se podia dizer nada do povo, não se podia dizer se estava bem, se estava mal, nada, absolutamente nada. Vivíamos, vamos lá, obcecados, pronto, vivia a vida, era obcecada, não era? E então o meu pai foi para o limoeiro, foi muitas vezes para o limoeiro. Como o meu pai sabia de sapatos, era sapateiro, vendia calçado e era também de tipógrafo, mas o meu pai era o homem de 7 ofícios, o que vinha, o que aparecia, ele fazia, era assim. E então o meu pai estava no limoeiro e uma vez eles disseram que queriam um nome de uns manjores, de uns graúdos do exército, que o meu pai dissesse. E o meu pai dizia que não conhecia, que nunca viu essas pessoas, mas para eles queria que ele dissesse o nome das pessoas. Se ele nunca tinha visto aquela pessoa, como é que ia dizer o nome das pessoas? E eles então torturaram. O meu pai então esteve numa casa no limoeiro, com barricas de cloreto, assim com barricas de cloreto, e o meu pai nu, pendurado no teto. E então, com uma vela grande no meio, a queimar-lhe o cervo. O meu pai é que fez como aquilo começava a queimar o cervo, meu pai fez xixi por ele abaixo e então queimou, apagou a vela. Entretanto, o meu pai ficou doente, foi quando ele foi para o hospital do Chile. Foi aí que o meu pai, depois do limoeiro, que foi para o hospital do Chile. Mas a minha mãe não sabia que o meu pai estava no hospital do Chile. E por portas e travessas, não sei como foi, já não me recordo, minha mãe soube que andava que o meu pai estava ali no hospital do Chile. Foi lá, mas não deixaram ver a minha mãe. A minha mãe não deixou ver o meu pai. Não, por isso o meu pai nunca mais, a minha mãe nunca mais viu o meu pai. E então, entretanto, veio do Diário Notícias uma fotografia, porque antigamente do Diário Notícias punham os jazigos que estava para venda, para venderem, e então pediam às famílias, porque senão aquilo ia para o Estado. E então vinha lá o nome da minha mãe, em nome da minha mãe. E então a minha mãe disse assim, então, mas como é possível estas coisas? E a minha avó ainda era viva, a mãe da minha mãe ainda era viva. Como é possível? Então era anexado ao meu avô, o pai da minha mãe. E então a minha mãe foi ao Alto São João com a minha avó e tudo, e foi quando a minha mãe soube que o meu pai tinha morrido, já há 2 anos. Já o meu pai já tinha morrido há 2 anos. Meu pai devia ter ido para a vala. E então, como nunca ninguém foi ao jazigo, nem nada, aquilo já estava, acho que já estava tudo podre, não é? A minha mãe é que dizia, e então aquilo ia para o Estado. Foi quando a minha mãe, e aí é que a minha mãe soube que era viúva. Aí, e então, não sei se, agora já não me recordo se a minha mãe e a minha avó teve algum dinheiro do jazigo, isso já não estou certa, já não me recordo desse aspecto. E foi assim.